Olá, gente amiga. Seja muito bem-vindo a mais um ErgoCast 360, o seu podcast voltado à ergonomia e segurança do trabalho. Fala, Leandro. Fala, Carlão, beleza? Tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Passou bem a Deus. semana? Ô, top. Ah, então tá bom. E hoje vai ser top, falando Hoje em vai, top, eu tô hein? empolgado. Rapaz do céu. Mas antes de apresentar o nosso super convidado de hoje, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador. Vamos lá. Falar da Ergoviva 360 Soluções em Ergonomia e Saúde. Com 28 anos de atuação junto ao cliente corporativo, a Ergoviva 360 veste a camisa da sua empresa no desenvolvimento de soluções em ergonomia e saúde para tornar seu time cada vez mais saudável, seguro e campeão de resultados. Seja para avaliação ergonômica, treinamentos, CPAT ou intervenções de bem-estar, conte com a Ergoviva 360. Acesse www.ergoviva360.com.br e entre em contato conosco. Um time de especialistas à disposição do seu time. Vamos lá, Leandro? Vamos lá, vamos começar. Então tá bom, o nosso convidado de hoje, deixa eu pegar aqui o currículo do homem, que é grande, Leandro. Pesado. Tá pesado, recheado, tá pesadão, viu? Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá, vamos ver isso aí. Vamos abrir aqui e vamos falar do nosso convidado de hoje, que é o professor José Carlos de Souza. Bem-vindo. Bem-vindo, professor. Nossa, gostei da abertura aí, hein? Nossa. Engenheiro elétrico, né? Eletricista. Eletricista. Engenheiro eletricista. Mestre em administração de empresas. Experiência aí na perícia judicial, atuando na vara do trabalho em Jundiaí, em Campo Limpo Paulista. Foi coordenador e professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho no Senac Jundiaí. Presidente da PAIM, Entidade de Proteção e Integração de Menores em Vulnerabilidade Social, Econômica e Emocional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Eu que agradeço. Nossa, eu estou muito feliz com esse convite da Ergoviva, né? Eu espero poder contribuir com vocês, respondendo as perguntas de vocês e poder contribuir com quem está acompanhando, né, esse podcast. A gente, professor, né, a gente teve a feliz, né, oportunidade, ele me deu a oportunidade, né, de estar lecionando, foi meu coordenador no curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, né, aprendi muito, Eu imagino. né, de estar lecionando com ele lá no Senac Jundiaí, né, e é uma honra bastante grande de poder tê-lo aqui conversando conosco. Tem uma experiência vasta. Eu tenho certeza que você que está acompanhando com a gente vai aprender muito, é muita informação. E acompanhe mesmo. E além de acompanhar, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a sua rede de contatos, porque se tá assistindo, Leandro, sair ou não compartilhar, não curtir, não deixar o comentário, o que pode acontecer? B.O., com certeza, com certeza. A gente tem certeza que vai passar a data de você protocolar tua CIPA, cara, e o perito vai lá. É melhor você fazer, você ajudar, colabora com outras pessoas, tira os seus insights, as coisas que você gostar desse vídeo aqui. Se tiver alguma coisa que você concorda, que você já experienciou também, comenta aí embaixo aí pra gente saber quem que tá assistindo e se vocês estão gostando do conteúdo também. Vamos lá. Muito bom. Estamos aqui à disposição de vocês. Show de bola. Me fala uma coisa, professor. O que te levou para a perícia? Tá bom. Então, deixa eu fazer um histórico aí, um breve histórico da minha vida profissional. Bom, eu sou uma pessoa... Eu sou um negro, tenho 1,70 m, tenho 64 anos, tenho um casal de filhos e a minha vida começou na Unesp de Ilha Solteira, né?
Eu venho de uma família muito grande, são 12 filhos. Legal. E meu pai, era um agricultor, enfim, vivia em Minas Gerais. E ele, em determinado momento da vida dele, ele falou: aqui não dá para nós, vamos partir para algo que dê alguma condição de vida melhor para a família. E nós fomos morar numa cidade que é Ilha Solteira. Ilha Solteira é uma cidade planejada, né? E planejamento de fornecer assistência básica de saúde, fornecer educação, né? E isso foi muito bom para nós, né? Então, eu acho que a grande sacada, né, do meu pai foi sair da zona rural e ir para um local que pudesse fornecer um futuro aí para os filhos dele. E lá foi implantado um campus da Unesp, né? Que na época tinha engenharia elétrica, mecânica e civil, e eu fazendo um curso de eletrotécnico, mas como pobre, né? Falei, meu Deus do céu, como é que eu faço para entrar numa faculdade de engenharia? Porque tem um vestibular, né? E, enfim, e o acesso ele é muito limitado. Que ano isso aí, mais ou menos? Meu Deus, não me faz essa pergunta. Foi em 1979, né? E na época a gente estava fazendo um cursinho e algo assim que é triste, né? Para as pessoas que são mais carentes, que é o acesso à educação, é natural que você precisasse fazer um preparativo, um curso preparatório vestibular, né? Uhum. Na época era difícil e continua complicado ainda hoje. Não é para todos, né? Não é para todos. E eu lembro de ter, na minha cidade tinha uma empresa muito grande, que eu não vou falar o nome, mas tinha uma empresa muito grande que ela administrava a construção da usina. E eu tinha lá meus 14 anos, mais ou menos. E eu fui até o diretor dessa empresa, né? Consegui ir até a empresa, moleque, né? Para pedir para eles se eles poderiam bancar um curso preparatório de vestibular. Apostar em você. Apostar em mim. Nossa, que top, E coragem. isso foi muito corajoso, porque meus pais não sabiam. De repente, falei, meu Deus do céu, eu preciso, né, continuar estudando, mas, enfim. E eu fui até a empresa, me apresentei, e, evidentemente, qual foi a resposta? Sinto muito, mas você vai ter que tentar por outras formas, né? E acho que ali foi o meu primeiro obstáculo da vida, que eu falei assim, meu Deus, vamos encarar, né? Vamos em frente. E aí eu fiz com o meu próprio esforço, evidentemente, com a ajuda de familiares, eu consegui fazer o meu curso preparatório, enfim, passei no vestibular. E aí eu fui fazer engenharia elétrica, né? E depois eu me formei, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço, né, para entrar no campo? Foi exatamente um momento difícil da economia do país, os empregos estavam, né, assim, meio raro. E aí aconteceu algo muito interessante na minha vida, porque eu me casei e nós fomos morar numa cidade que chama Corumbá. Corumbá fica na capital do Pantanal, fica lá no centro do Pantanal. A minha esposa já estava trabalhando lá, ela já tinha uma condição de vida boa lá. Enfim, nós nos casamos, nós somos da mesma cidade, eu fui morar lá em Corumbá. Mas Corumbá é uma cidade turística, não tem empresas, né? E o interessante dessa história é que com 3 meses de casado, nós casamos em janeiro, em março do mesmo ano, 2 meses e pouco depois, eu já tinha sentido que lá não ia conseguir, né, Me virar. O filho que seu pai teve, você teve. Pois é, aí eu falei, tá difícil. Aí a minha esposa, por iniciativa dela, falou, por que você não vai para São Paulo fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho? Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E para São Paulo, Corumbá, São Paulo, são quase 2.000 quilômetros, a gente recém-casados. Falou, não, eu fico aqui e tal, você vai para São Paulo e a gente vai se virando, eu vou te ajudando, tal, no que dá, não sei o quê. Isso no ano de 1988.
Eu vim para São Paulo sem conhecer ninguém e tal, e aí com a ajuda de um, com a ajuda de outro, eu fiz o curso na FAAP, em 1989, né? E aí, acho que deve ter sido, se não foi a primeira turma da FAAP, foi uma das primeiras turmas de Engenharia de Segurança do Trabalho. Que top, meu. É. E aí, enfim, aí a vida... ela falou assim, chegou num determinado momento, ela lá em Corumbá, eu aqui em São Paulo, ela falou, olha, eu saio de Corumbá desde que não seja para morar em São Paulo. E na época eu consegui um emprego que prestava uma consultoria aqui em Jundiaí, que era a Siemens. Tá. E eu viajava, assim, passava pela Anhanguera, né, todos os dias. Falei, caramba, que cidade interessante. Acho que tá bom. Vamos morar aqui em Jundiaí. Não conhecia absolutamente nada de Jundiaí. Aí ela veio para Jundiaí e aí nós iniciamos, né, a nossa carreira, minha, dela também, aqui em Jundiaí, profissional e familiar, né? E nos primeiros anos, já estava formado, quando eu vim para Jundiaí, no curso de Engenharia de Segurança, eu comecei a dar aula. Então, a minha história acadêmica, ela tem raízes, né? Eu comecei a dar aula num curso técnico de segurança do trabalho, Legal. chamava Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos, CDRH. Ficou aqui em Jundiaí uns 2 anos, mais ou menos, e acabou não conseguiu se manter e acabou indo para Campinas. Mas eu comecei nesse curso, com os cursos técnicos de segurança do trabalho, formando aí uma das primeiras turmas também de Jundiaí na área de segurança do O trabalho. seu tempo de carreira de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho... Desde ele é 1990. É igual o tempo de carreira como professor. É a minha idade, pô. 36 anos aí de estrada. Então tem essa caminhada, né, de profissional acadêmica, porque daí, em paralelo às atividades acadêmicas, eu comecei também a trabalhar em empresa privada. E, em paralelo, aí o CDRH ele acabou indo para Campinas, e o Senac me convidou, em 1992, para montar a estrutura do Senac na área de saúde em Jundiaí. E foi aí que eu comecei lá no Senac. O Senac estava criando, estava estruturando na unidade de Jundiaí. E aí a gente começou a... E é uma baita empresa. Né? Então aí começou a história acadêmica, principalmente, e em paralelo com a atividade privada, empresa, né, na área de engenharia de segurança. Prestação de serviço? Aí a prestação de serviço ela acontecia, né, as atividades de consultoria para as empresas, aí você se virava, né? Então tinha atividade acadêmica, tinha atividade junto à empresa, né, que eu era funcionário da empresa, e tempos livres a gente fazia outras atividades, né? Mas então foi assim, aí a coisa foi andando em Jundiaí. E hoje eu sou um dos mais antigos profissionais de engenharia de segurança de Jundiaí, que atuam em Jundiaí. Legal. Virou uma referência no começo. E aí a perícia chegou quando? A perícia chegou muito tempo depois. A perícia, ela entrou assim, depois que eu saí dessa empresa, que eu era funcionário, trabalhei lá durante 18 anos, falei, caramba, e agora, né? O que eu faço? E aí você tem uma série de possibilidades, assim, né? Você fica muito tempo numa empresa, você não consegue pensar no mercado, né? Difícil sair do quadrado ali. É, difícil sair do quadrado. Você fala assim, meu Deus, será que existe vida além desse quadrado? E aí, uma pessoa, uma amiga minha, que era também da empresa, acabou saindo, na época era advogada, ela falou, por que você não faz perícia trabalhista, né? Perícia judicial trabalhista? Eu falei, nossa. Ela falou, nossa, você tem tanta experiência aqui de empresas, de consultoria, né? Eu acho que você daria para fazer perícia. Eu falei, mas como que é isso? Como que faz isso, né? Ela falou, você precisa
ser nomeado por um juiz para fazer a perícia. Então, a perícia judicial, você passa a fazer a perícia através de uma nomeação. E aí ela falou, olha, se você quer, eu falo com esse juiz, eu conheço ele, e aí, se der certo, eu falei, acho que é uma boa ideia. E aí eu fui até esse juiz e algo muito interessante aconteceu. Porque na área de perícia, os juízes, normalmente, eles já têm ali o corpo de peritos, né? Dificilmente existe uma dificuldade de acesso de novos peritos, né? Já tem ali o seu grupo de peritos. Eu falei, qual que é a minha chance, né? Não conheço ninguém, não conheço juiz. E aconteceu algo muito interessante, que, sabe essas situações que acontecem na sua vida que você fala assim, meu Deus, será que foi um anjo, né? Será que é aquela coisa assim que você não consegue muita explicação? Porque eu fui falar com estava uma audiência, né, no Fórum Trabalhista de Jundiaí, uma audiência trabalhista, então tá lá, era aberto, né, audiência pública, então tinha as partes ali na audiência, tinha os convidados sentados e o juiz lá com os seus funcionários tocando lá a audiência trabalhista. Aí, entre uma audiência e outra, essa pessoa que me foi lá para apresentar o juiz, ela me chamou lá para um juiz, me apresentou. O juiz falou assim, você gostaria de fazer perícia aqui? Vim para isso. Sim! Sim! A gente falou, tá bom. Você gostaria de começar amanhã? Eu falei, sim. Aí ele falou para as assistentes dele lá durante a audiência. Falou, segura aqui, né, entre uma audiência e outra, segura a próxima audiência, que eu vou sair com ele. Aí no Fórum Trabalhista de Jundiaí cada andar é uma vara do trabalho, né? E aí ele pegou no meu braço e falou assim, eu vou te apresentar para os demais juízes das outras varas de Jundiaí. Aí ele ele subia os andares, né, para ir nas próximas varas, e ele falava assim, durante a audiência, falou assim, com licença, esse aqui é o José Carlos, e a partir de tal, ele vai passar a fazer a perícia aqui também na sua vara. Caraca. Olha. Não conhecia ele. E aí, com as outras varas, a mesma coisa. E foi algo interessante porque um mês depois, mais ou menos, esse juiz morreu. Ele teve uma doença assim, extremamente grave, e, enfim. Então foi como se fosse uma pessoa que me introduziu, né? Eu acho que se não fosse dessa forma, talvez acontecesse de outras formas, mas com outras dificuldades. Eu acho que foi mais ou menos assim, né? Um anjo que... Legal, que guiou ali, né? Ele guiou. Ele tava na hora certa, no momento certo ali. Na hora certa, no momento certo. Foi um instrumento de Deus ali para sua carreira, né? Pois é. Que bom, hein? E como que é essa história? Eu não sei se eu estou avançando muito... Não, fica à vontade. Fica à vontade, estamos aqui para bater papo. Então tá. É assim... falar um pouco da história de segurança, né? Eu gosto muito de falar sobre... Bom, é a minha história de vida. Mas começou essa história de segurança, né, aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, né, com a consolidação das leis do trabalho, lá em 1943. E na CLT, né, que rege essa relação de trabalho, né, tem um artigo que versa sobre segurança. Então, na CLT tem um artigo que fala sobre segurança. Isso em 1943. Esse artigo, esse item da CLT, ele foi ser regulamentado mais tarde, muito mais tarde, em 1978, né? E nessa CLT tem um item que fala sobre a compensação que o trabalhador
deve ter se ele tiver uma exposição a algum agente que possa trazer prejuízo para a saúde dele. Essa compensação financeira, ela viria através dos adicionais de insalubridade, né, ou de periculosidade. Então, se o trabalhador ele tem uma exposição a alguma situação que possa trazer prejuízo para a saúde dele, ele teria direito a uma compensação financeira de 10, 20 ou 40% incidente sobre o salário mínimo, que é o adicional de insalubridade. E se ele tivesse alguma exposição que pudesse trazer prejuízo para a vida dele, aí ele teria direito a um adicional, que é o adicional de periculosidade, que é incidente sobre o salário dele, salário base dele. Então, 30% sobre o salário dele. Então, aí é que está a base, né, dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, que é basicamente que é a base das perícias judiciais trabalhistas. Então, o perito judicial trabalhista, ele atua em tem outras demandas, mas a principal delas é essa, né, de verificação de reclamações trabalhistas envolvendo esses dois adicionais. E também pode ver questões acidentárias, né, questões envolvendo ergonomia, né? Mas a principal delas, do engenheiro de segurança, que ele é perito, é fazer a verificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Aqui no seu currículo, a gente, né, teve acesso. Você é especialista também em engenharia em meio ambiente. Exatamente. Então, assim... Tem demanda na perícia para o meio ambiente? Não. A principal demanda hoje de perícia judicial é de engenharia de segurança. Então, é de engenharia para fazer esse tipo de verificação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Tá? Aí, no transcorrer da minha formação, eu acabei fazendo também cursos na área ambiental e outros cursos na área de proteção contra incêndio, enfim. Mas a principal atuação hoje é de verificação dessas reclamações. Eu sempre tive na minha cabeça que os adicionais, né, tanto periculosidade quanto salubridade, ele é um a mais que a empresa, por lei, ela te paga para, assim, de grosso modo, garantir que lá na frente você vai precisar desse dinheiro de alguma forma e você tem como se fosse uma reserva, um a mais em cima daquilo ali. Pensando nos adicionais, né? Eu falo de insalubridade. O cara está exposto ali, mesmo que controlado aquele risco ali, mas a concentração ela é tão alta que qualquer erro que haja vamos dizer, da cultura do funcionário de segurança, ele pode se expor e lá na frente ele vai precisar de alguma ajuda, até médica, eu diria, pagar de repente do bolso um tratamento, uma coisa diferente. Tem a ver com isso aí ou você acha que eu estou sendo meio preconceituoso com a matéria? Eu acho que o questionamento que se faz é por que se tem que fazer o pagamento de um adicional como compensação para uma pessoa que está exposta, né? Então, os adicionais de insalubridade, esses adicionais, são pouquíssimos países que têm, que adota, né? Porque a concepção era do trabalhador não se expor a riscos, né? Da empresa ter uma consciência prevencionista onde o trabalhador ele possa exercer a sua atividade sem se expor a riscos, sem se expor a riscos para a saúde dele, riscos de vida para ele. Essa seria a concepção. Pela história do Brasil, pela história de formação, de cultura, né? Infelizmente, ainda hoje, muitos empresários não têm essa cultura prevencionista. Mesmo com o adicional, né, mesmo essa penalidade que ele teria, os empresários, de uma forma assim, ainda pecam muito, né, na prevenção básica de segurança para o seu trabalhador. Então, o adicional,
a ideia dele era, olha, se você não fizer isso, né, para o seu trabalhador, essas medidas de prevenção, você deve fazer esse pagamento. E hoje o que a gente percebe é que ainda muitas empresas não fazem o básico de prevenção e também não fazem o pagamento do adicional, né? Então é por isso as demandas crescentes requerendo os adicionais, o pagamento dos adicionais. Não tem o outro lado da moeda que muitas vezes, tudo bem que pode ser um número muito menor, mas do trabalhador que quer ficar doente ou que quer negligenciar o que a empresa oferece para poder lá na frente já prever ou entrar com processo? Tem, mas assim, a responsabilidade, né, da segurança, né, da saúde é do empresário, né? Mas evidentemente que a gente existe uma crescente demanda de requerendo esses adicionais e é evidente que no meio tem muitos desses que muitas demandas que não procedem, enfim, e desses que querem que a empresa negligencie justamente para ele receber o adicional. Quer dizer, é um contrassenso, né? Quer dizer, a pessoa, ele prefere ter uma situação insegura justamente para receber um adicional. O cara torce para ficar doente para poder receber. É uma poupança, que nem uma poupança. Eu diria que talvez ele não queira ficar doente. Ele quer achar uma brecha que a empresa tá dando uma trela ali para ele entrar naquilo ali quando ele sair, ou ali mesmo trabalhando, ele processar baseado naquele. Ele não quer ficar doente, ninguém quer ficar. Existe aqui no Brasil, nós tivemos uma reforma trabalhista, eu não sou da área de direito, mas eu vivi isso, né? Que em 2017, e essa reforma trabalhista, até 2017, se você entrasse com uma demanda judicial, se você tivesse... se você requeresse algum direito seu na justiça, e se você perdesse essa demanda, tudo bem. Isso não tinha nenhum custo para você, né? Em 2017 houve uma reforma, houve um novo entendimento da Justiça do Trabalho, onde quem perdesse a ação, né, então se você entrasse com uma demanda trabalhista e se você perdesse, você tinha que entrar com um pagamento, você era condenado à sucumbência, né? Então você seria condenado a um pagamento para as custas do advogado da outra parte ou para o perito, né? Então houve um decréscimo muito grande das ações trabalhistas. Mas aí em 2021 o STF ele reviu, né, essa situação. Até porque, qual que é a defesa, né? Que muitas pessoas que tinham o direito, né, cujo direito era certo ali da demanda, elas ficavam com receio de entrar na justiça, pessoas assim, com pessoas mais carentes, né? Com receio do pagamento, né? Então, é como se ela tivesse o direito dela cerceado pela justiça. Então, o STF deu um novo entendimento, né? Então, hoje, se você entra na justiça e você solicita justiça gratuita, ou seja, se você tem algumas condições lá que a justiça prevê que você não tem, pobre, né? Não teria condições, você não precisaria mais bancar, né, se eventualmente você perder. Aí houve aí inverteu novamente. Aí as demandas trabalhistas voltou a crescer assim, muito, acelerou. E a gente percebe também que a desinformação é muito grande, né? O trabalhador, ele sai de uma empresa, por exemplo, às vezes ele tem dúvidas sobre algum assunto.
Aí ele prefere processar a empresa ao invés de perguntar ou de rever aquilo, por exemplo, com o RH da empresa. Ele processa a empresa e muitas vezes não tem nem a necessidade de uma perícia pela reclamação dele. Mas o advogado, ele entra com um jeitinho e fala, não, mas pede uma perícia, que às vezes você vai ganhar aqui nesse aqui que a gente já está vendo e vão ganhar também porque você estava exposto a um produto X lá. Vamos pedir também, pede uma perícia, você não vai gastar nada com isso aí. Aí a hora que, eu imagino que a demanda dos peritos, ela vai lá em cima, porque todo mundo meio que processa por algum outro motivo e pede perícia também. Assim, eu não vou entrar nesse campo do comportamento, né, dos advogados. Não, Mas os advogados acabam orientando ele de situações que às vezes eles desconhecem mesmo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma exposição a algum agente químico e ela achava que isso seria uma situação normal, quando na verdade pudesse ensejar um adicional. Aí entra o advogado falando, não, olha, você teria direito a esse adicional, né? Teria... depois de uma perícia trabalhista, aí você teria direito a esse adicional. Então, assim, o advogado ele entra orientando o cliente dele direito que o cliente dele teria. certo. Como todas as áreas aí que estão relacionadas à segurança do trabalho se desenvolveram, acredito que a perícia também, da época que você começou para cá, também teve um desenvolvimento, uma mudança na forma de fazer. E você comentou, ó, eu fui lá, né, me apresentou para o juiz simpatizou comigo, foi apresentando. Hoje a gente vê aí uma infinidade de formações em perícia. Como que você vê o mercado hoje e para quem está começando, de repente, para quem está assistindo, que quer ingressar na perícia, como que você enxerga isso? Que dica, que orientação que você... Então, na época, quando eu comecei a fazer perícia, era uma época que os processos trabalhistas eles eram processos físicos, eram processos de papel mesmo, em que o perito tinha que se deslocar até o fórum trabalhista e lá ele era colocado para ele, né, era colocado à disposição dele os processos que ele levava debaixo do braço, ou dependendo da quantidade, ele levava uma mala, né, um carrinho para levar os processos para casa, né? Aí, depois, houve a digitalização, né, desses processos, e aí ficou mais prático, né? Então, hoje, existe um sistema onde o perito ele acessa, depois de nomeado, esses processos. Qual que é a dica? Bom, primeiro, para você ser perito judicial trabalhista, você precisa ser engenheiro de segurança do trabalho, tá? Então é imposto pela justiça, é um pré-requisito, tá? Então, para você ser um engenheiro de segurança do trabalho, você precisa ter uma graduação em engenharia, qualquer uma, tá? Pode ser engenharia agronômica, engenharia mecânica, qualquer tipo de engenharia, ou arquitetura. Tá? Então, você faz uma graduação em engenharia ou arquitetura e depois você faz essa especialização, uma pós-graduação, né, em engenharia de segurança do trabalho. Para ser perito, basta ser um engenheiro de segurança do trabalho e ser nomeado, né, pela Justiça do Trabalho. Existem duas formas de você ser nomeado. Então, o estado de São Paulo ele é dividido em duas regiões trabalhistas. Então, tem o TRT2, Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que pega São Paulo, Grande São Paulo, Baixada, pega aquela região, e tem o TRT15, que é todo o interior do estado de São Paulo. Tá? Então, na TRT2, você entra no site da Justiça do Trabalho e lá tem um campo. Gostaria de ser perito. E ali você faz o seu cadastro, né? Você coloca a região onde você gostaria de ser nomeado e a Justiça
eletronicamente ela pode ir te nomeando, tá? É uma forma, tá? A outra forma é de você ir até o juiz, né? E no TRT 15, essa forma eletrônica de nomeação, ela já não acontece. Então, o juiz tem lá o corpo, né, dele de peritos. Então, é importante que você vá até ele, que você se apresente. Você pode conhecê-lo fora da Justiça do Trabalho, Só não vai na entregar o academia, né? Onde mais? No campo de golfe. Campo de... Os no caras campo não de jogam futebol. Você só não pode ir lá soltar o currículo no dia do julgamento lá. Você chega lá pra ele com o currículo e vai falar assim, peraí, agora não, cara. Mas de repente Não é você pode conhecer alguém que conheça. Influência, né? É parente lá, é um Network é amigo, importante. network é importante. Né? Network é importante. E eu digo que... Mas é escasso hoje ou já tem muito e tá abarrotado de profissional? Ou tá precisando de bons profissionais? Como é que tá lá dentro, né? Pra quem tá do outro lado. Para a justiça, para ser perito, né, judicial, é algo assim desejável, né? É desejável porque pelo estilo, né, de trabalho, é aquele estilo onde você aprende muito, você tem realidades diferentes. Um dia você está numa empresa assim, outro dia você está numa empresa de outro tipo de atividade. Então, você tem contatos, né, com muitas realidades diferentes. E autonomia, né? Tem essa autonomia, né? Mas também tem a questão de remuneração, né? Que ela é muito boa, né? Então, existe um desejo hoje entre os profissionais da área de engenharia, né, de fazer um curso de engenharia de segurança para ser um perito. Então, o número de interessados hoje em ser peritos é muito maior do que o número de possibilidades ali que a vara poderia tá assimilando. Mas o caminho é esse, né? De repente... você conhece o juiz, você conhece alguém que conhece o juiz, né? Ou você vai até o juiz num dia que ele fala assim, puta, ainda essa semana saiu alguém da minha equipe e começa aqui amanhã, estou com a vaga aberta. Então, tem essas possibilidades. Isso é um contrato que ele faz ou é fio do bigode? Fio do bigode. Né? Você trabalha para nós agora? Sim, é fio do bigode. Ele pode, você pode... receber essas nomeações, como deixar de receber as nomeações. Entendi. Tá? Mas é no fio do bigode. Confiança, tá? né? Confiança ali. Aí você começa a desenvolver um trabalho que ele vai analisar e fala, poxa, tá legal aqui esse trabalho, né? E continuar as nomeações. O importante é a informação de que o perito ele é um braço estendido da Justiça do Trabalho, né? Ele é um braço estendido do juiz. Ele é uma autoridade. Então, ele vai até a empresa fazer esse tipo de verificação. Se procede ou se não procede a reclamação trabalhista, ele está ali como uma pessoa da justiça, né? Alguém que com total imparcialidade, né? Ele não vai lá para defender o direito de quem está fazendo ou forçar, né, quem fez a reclamação trabalhista, muito menos ali para defender a empresa. Ele está ali para fazer uma verificação técnica, se procede ou se não procede. Aí depois ele emite um laudo, encaminha para o juiz e o juiz vai dar prosseguimento no processo dele. E esse é o perfil profissional que o profissional, o engenheiro de segurança já tem. Ele se mantém ou para ser perito ele vai receber, por exemplo, um treinamento, uma orientação, uma regrinha de ouro, falar, você vai ter que seguir essa regra aqui. Vou dar um exemplo, né? Já tive algumas experiências com peritos. Tem perito que ele chega na empresa, a forma dele de lidar com a gente que está ali, está recebendo e tudo mais, o cara sereno. Ele vai chegar, ele vai perguntar, ele vai fazer as perguntas, vai fazer o trabalho dele, ok.
E tem outros que eles já chegam com uma certa... Acho que o ego um pouco mais elevado, já chega um pouco mais caprichoso para algumas coisas. Eu diria que tal. assim, como em qualquer profissão, as pessoas são diferentes. Então tem muitos estilos, né, de condução de uma diligência pericial, né? Tem peritos dessa forma, como você mencionou, como tem peritos mais... Tem de todos os tipos, né? O importante é o perito ter em mente que ali ele é um servidor público, tá? Ele é alguém que está ali para fazer uma verificação de uma verdade técnica, tá? Sim, mesmo tem peritos de todas as formas, e assim, tem juízes que também não entendem muito o que vem a ser o trabalho pericial lá no campo, né, fora. Né? Então, o juiz ele faz essa nomeação, mas ele não tem uma ideia exatamente do que está acontecendo lá na empresa. E já aconteceu comigo do juiz, né, ele se prontificar a me acompanhar em perícia. Fala assim, nossa, diferente. Deixa eu ir lá ver como que é essa história de perícia lá. Vamos juntos. É bacana, hein? Você vendeu tão bem o peixe que você convenceu o juiz levantando a cara, tirar a capa, falar, vamos lá ver lá, que eu quero conhecer. Não, e assim, aconteceu algo muito... Ó, a história bacana, hein, gente? Ó, é top. Continua aí, compartilha, se inscreve, deixa lá, um comentário que agora é legal, agora é legal. Tem uma história muito interessante, que assim, um juiz de Jundiaí, ele recebeu um juiz recém-nomeado, né? E que ia trabalhar numa cidade do interior e que também não precisava ter esse conhecimento de como essa questão de perícia, né? Como perito, como é isso. Aí ela me ligou e falou assim, posso te acompanhar numa perícia trabalhista? Falei, tá bom. Ok, bora lá. Posso levar alguém junto? Eu falei, tá, tudo bem. Só que essa outra pessoa é um juiz também. Eu falei, tá, tudo bem, vamos lá. Aí tinha uma perícia numa empresa, eu escolhi uma que seria interessante para ele ter esse contato, né, de como que é o momento lá da diligência pericial. E eu falei para ela, tá bom, no dia tal, na data tal, a gente vai lá nesse local. Só como eu sou um perito, né, achei importante avisar as partes. Né? As partes são quem? O reclamante e a reclamada. O reclamante e a reclamada, os advogados do reclamante e o advogado da reclamada de que eu estaria indo lá na diligência pericial e que eu estaria acompanhado do juiz tal e com outro juiz. Né? Nossa Senhora. E foi algo muito interessante, porque normalmente numa diligência pericial, você vai até a empresa, você é recebido por alguém da área de segurança do trabalho, alguém da área de recursos humanos, um advogado da empresa, né? O reclamante está presente, porque é importante a presença dele, com o advogado dele, às vezes ele sozinho, enfim. Normalmente é isso, a gente entra numa sala onde eu ouço, o perito ouve as partes. Ouve uma parte, ele vai falar o que estava acontecendo, tal, a história dele. A outra parte tem o direito de se defender, de colocar o contraponto. E o perito vai fazer essas anotações de uma forma imparcial e depois ele vai para um campo, para a área, para verificar, para confirmar as histórias. Normalmente é assim. Mas nesse momento, naquela empresa, a empresa ela se movimentou. Oh, caramba. Vai vir o juiz, preparou salgadinho, refrigerante. Não, esconde tudo. Fica tudo debaixo do tapete aí, manda bala. A empresa se movimentou. E ela não só, o advogado, não só ele da empresa, não só esteve presente, como foi o escritório para participar dessa perícia. Você pode levar convidado, também vou levar os meus. Ficaram com medo, talvez. Então, o advogado da reclamada
convocou todos os demais advogados do escritório para estar presente naquela perícia e o reclamante também fez a mesma coisa, o advogado reclamante fez a mesma coisa. E a empresa, ela estava num dia em que praticamente parou a empresa, uma empresa de porte, praticamente parou a empresa, então diretor, presidente, gerentes, tudo ali. Tinha muita gente naquela perícia, não ia caber numa sala, né? Não cria um viés isso? Não. Um viés em que sentido? De sair da realidade do que você queria ver? Então. Do que você precisava ver? Pois é. Então, aí é o complemento da história. Olha lá, tô dando spoiler. Porque tinha tanta gente que não cabia numa sala normal. Aí alguém teve uma ideia lá, naquele momento ali na recepção, aquele momento caloroso. Aquele tanto de gente, né? Parecia uma assembleia. Ah, tem um auditório, né? Vamos fazer no auditório essa diligência. Ah, para mim, tudo bem. Tanto faz. Vamos para o auditório. Mas o que aconteceu? A empresa tinha feito uma reunião. A empresa, assim, alguns diretores tinham feito uma reunião no dia anterior, no auditório, no flipchart. Sabe anotações de flipchart? Com anotações, assim, de funcionários que iriam ser demitidos, os motivos do desligamento desses funcionários. Tiro no pé, hein? Ninguém imaginou que no dia seguinte alguém ia entrar lá. Então, não esqueceram de retirar o flipchart. Estava lá exposto para todo mundo ver. Pensa no B.O. Difícil até explicar, né? E aí eu lembro que o diretor... Tinha algum envolvido ali que ia rodar no outro dia? Sim. Não, mas sabe quem puseram e pôs o nome? De quem esqueceu de tirar o flipchart. Isso aí era o puseram primeiro. O nome do cara depois na lista. E foi uma situação muito constrangedora para o diretor de RH, né? Porque aí alguém do corpo lá, presidente lá da cabeça da empresa, falou, né, a juíza perguntou, né, escuta, o que significa isso, né? Falou, olha, eu não vim aqui para isso, tá? A sua pergunta, a questão do viés. Não vim aqui para isso, mas o que significa isso? Aí o diretor de RH, ele gaguejava de um tanto, ele não conseguia se expressar. Né? O pessoal vai ser promovido. Podia reverter, né? Ele não conseguia se expressar. Aumento, amanhã já... Ele começou a ficar vermelho e tal, não sei o que. Ele falou, não, tudo bem, não viemos aqui para isso. E perícia que dê prosseguimento, né? E aí já ficou aquele mal-estar. Depois, eu não sei qual foi o andar, o desdobramento dessa história, né? Mas assim... Foi bem constrangedor, Foi constrangedor, né? De perseguição, né? Clara, assim, de dano moral, né? Claro, aberto, comprovado. E aí, enfim, aí eu não sei qual foi o desdobramento posterior. Zé Carlos, eu já percebi que, assim, tem perícias que o perito ele abre bastante pro reclamante falar e a reclamada também. Falar e dar suas opiniões, seus pitacos e tudo mais. Tem alguns que já são mais limitantes. Eu, na minha opinião, acho que é até mais prudente ser limitado a algumas palavras. Você abrir em algum momento, fala como o que você fazia, por exemplo, na atividade. O cara vai lá, explica em breves palavras ali, ele anota alguma coisa que ele precisa. Mas você entende que numa perícia, por exemplo, se você abrir muito para o colaborador começar a dar a volta e tudo mais, pode ser que em algum momento ele te engane com alguma fala, ou o inverso, a empresa, por exemplo, meio que passe um pano quente. Sim, aí com o tempo você vai adquirindo essa expertise, né, de ter esse feeling, de saber o quanto que o que está sendo colocado faz sentido ou não, né? Tem uma outra história de um diretor de uma grande empresa que ele entrou com uma reclamação, foi demitido e, enfim, entrou com uma reclamação. Diretor. Cara, essa é a primeira vez que eu vejo, hein? Era o manda-chuva da empresa, uma empresa de porte bem considerável. E ele entrou com uma reclamação trabalhista e lá foi eu, né? E era a mesma situação, né? Tinha muita gente ali, porque pela importância e pelos valores envolvidos da causa. E aí
o que se faz normalmente, né, como numa audiência, num lado da mesa tá os representantes de uma parte e do outro lado da mesa a outra parte. E você tem que dar voz às partes, né? E em alguns momentos você precisa, né, ali colocar, acalmar os ânimos, né? Então, é comum, por exemplo, uma parte, ela se sentir assim, o reclamante achar que ele tem muita razão, que ele tem que ele está falando a verdade, e a reclamada dizer que aquilo lá é uma grande mentira, né? E ali ter conflitos verbais e você, como ali um mediador, você, né, tentar... Então, o que eu faço normalmente é o seguinte, olha, eu vou ouvir essa parte e essa parte, ela que vai me falar tudo que tem enfim, que ela tem para falar, e depois eu ouço a outra parte, e a primeira parte, ela mantém calada. Então, fala tudo que você gostaria de falar. A pessoa começa a falar e você vai registrando. Não tem mais nada? Não, ok. E você tem alguma coisa em contrário? Quer fazer alguma observação? Né? Quer contrapor alguma coisa que foi falado? Aí é a vez da reclamada colocar. Né? Também vou anotando da mesma forma. Né? Eu usava um equipamento, nunca usei o equipamento de proteção individual. Isso é clássico, né? E a empresa fala, não, ele pelo menos foi fornecido para ele, né? A gente tem aqui um corpo técnico de segurança que cobra, que fiscaliza, então não procede, né? Então você tem que ouvir os dois lados. E depois você vai a campo. E quando você vai a campo, é a oportunidade, se existe um conflito, de você ouvir alguém, que a gente chama de paradigma, que pudesse estar... né? Aí você ouve, fala, como que é? E quando você ouve com as com partes todas as partes, com todas as partes. Com esse risco da pessoa, por ela estar ali, ser um funcionário ainda... É isso que eu ia te perguntar na sequência. Aí entra a expertise, né? Do como você pergunta para a pessoa ficar mais à vontade na resposta, e ela acaba falando alguma coisa ou outra que é importante para o seu entendimento, né? Você não está ali para julgar a causa também. Né? Não é tua função. Embora, sim, eu não sei se estou errado, mas eu imagino que ele também, o paradigma, ele não pode mentir para você como perito. Porque você é um representante do juiz ali, não é? Exato. Quer dizer, o reclamante, ele pode falar o que ele... bem quiser. O que ele quiser. Agora, como eu sou um representante exatamente da justiça, o paradigma, aquele que está ali sendo entrevistado pela justiça, ele não pode, né? Quer dizer, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Ele pode até, de repente, omitir, não comentar alguma coisa por não ser perguntar. Não vi. Mas, assim, mentir, não, ele não pode estar mentindo. Tem duas histórias interessantes. Uma, eu tive a oportunidade de trabalhar numa reclamação como assistente da reclamada, né? E aí, quando a perita chegou lá tal, e a reclamante chegou com o advogado, os outros funcionários do lugar que quase que bateram na mulher. Porque, assim, ela inventava um monte de mentira, não tinha procedência, era uma perícia do ponto de vista ergonômico, não tinha procedência que ela reclamava, o pessoal detestava ela, então, assim... Vem mais para atrapalhar do que ajudar. Não, e assim, tudo que ela entrou com argumento lá, pedindo, o pessoal falou... A hora que ela chegou, não, tudo que ela falava é mentira, sabe? Nossa. Já invalidou ela na cara. O pessoal queria bater nela lá. Era querida pelo time, né? Aí eu não sei o quanto isso não atrapalha o serviço do perito, né? Perfeito. Então, assim, aí entra essa expertise do perito de conseguir mediar essas situações, né? Porque tem mesmo, é uma situação conflituosa, né? E às vezes envolve valores ali consideráveis, né? Então, a empresa, às vezes, dependendo do valor, ela vai passar por uma situação até complicada de arcar com aquele pagamento, né? Então, as pessoas não querem perder. E às vezes as pessoas se exaltam, né?
o que pesa normalmente são... Não, mas desculpa te cortar, mas quem reclamou com ela não é a empresa, eram os colegas de trabalho. Ela era detestada por todos. Sim, pior. Virou uma lavação de roupa suja. Nossa na perícia. senhora, cara. Eu fiz meu mestrado profissional na verdade, foi meu mestrado profissional voltado para a insalubridade e periculosidade. E a preocupação com o pequeno e micro empresário. Esse que não tem esse conhecimento das questões jurídicas, que não tem o conhecimento das questões de segurança e que ficam à mercê, né, de situações que pode colocar em risco o negócio dele. Então, é o microempresário que tem lá uma situação de inflamáveis na atividade dele que pode dar o direito de um adicional de periculosidade para um funcionário que é 30% do salário dele, do funcionário. Isso é um montante que, às vezes, o sujeito não tem como bancar. Não tem como bancar. Né? Então, como fazer chegar esse tipo de informação, de conhecimento para esse micro, para esse pequeno empresário? Então, se você imaginar, por exemplo, que você tem um negócio ali de uns 10 funcionários e onde é manipulado alguns tipos de inflamáveis que caracterize toda a área de produção como área de risco, não só aquele que entrou com uma reclamação tem direito, como todos os demais têm direito ao adicional de periculosidade. Muda totalmente o negócio dele, né? Você Talvez inviabiliza o negócio dele. A porta aberta. Né? Então, Ou o cara trabalha sozinho ou ele fecha o negócio. Como fazer chegar esse tipo de informação para esse tamanho de empresário, para o pequeno e micro? Porque o grande, normalmente, ele tem um corpo técnico, né, de pessoal da área de segurança, mas o pequeno não tem. Então, e aí, qual que foi a sua... E nós desenvolvemos um programa, um software, que ele era questionado como que era a atividade dele, como que eram os riscos da atividade dele, e a gente ia mais ou menos avaliando de acordo com as NR 15 e 16 para verificar possíveis insalubridades na atividade ou de periculosidade. Então, no final, o programa ele já informava, olha, presta atenção aqui nessa situação, presta atenção nessa situação. Né? Então, quer dizer, foi um software, um aplicativo que existe, mas eu acabei não implantando ele. Acho que eu te perguntar, a sequência é essa. Então, tá lá na gaveta. Tem que comercializar isso e colocar à disposição. E é interessante, né? Se você for pensar. Aí. Sim. Hoje, as perícias que elas acontecem, a gente percebe que nós estamos na área, né, área de segurança, a gente percebe que o perito, ele chega muitas vezes, ele tem alguns pontos chaves ali, que é aquilo que ele vai bater um pouco mais para ele amadurecer até a defesa que ele vai montar. É a defesa que vocês chamam? Vai montar aquele documento para apresentar para o juiz ali. E eu já peguei condição, por exemplo, que o perito, ele chega, ele tira uma foto, e daquela foto ali ele embasa aquilo que ele queria falar e vai embora. Uhum. E tem outros que são mais detalhistas, andam um pouco mais... Mas não é porque ele tá buscando, de repente, mas assim, ele acha que aquilo ali tem mais potencial para ele tirar mais informações para defender aquilo que ele traz. E eu já vi o inverso também. Às vezes o perito, ele já tem informação suficiente e o reclamante fica, então, mas vamos ali, ó. Sim. Mas você trabalhou lá? Não, eu não trabalhei. Não, mas vamos entrar lá só para você ver como é que é. Como é que lida com essa parte aí? Essa assim, emoção, né? Porque ali no momento tem um lado que ninguém quer perder. Acontece de você visitar uma empresa para uma diligência, onde você conheceu, onde foi apresentado para você uma realidade e depois você elaborou o seu laudo em cima daquela realidade, ok? E você volta para uma segunda perícia, para uma outra situação na mesma empresa, onde, para uma outra função, enfim, onde você vê uma outra realidade
que poderia ter enquadrado na primeira, né? Como poderia ter mudado a sua conclusão da primeira perícia, mas que você passa a enxergar outras coisas, né? Que você não havia visto. Então, numa terceira perícia, se acontecer de retornar naquela empresa, você já volta já com esse tipo de conhecimento. Olhar clínico diferente. Já né? olhar clínico diferente. Assim, falando um pouco do universo de perícias, é assim, quando uma pessoa ela tem essa... Ela entra na justiça com uma reclamação trabalhista, né, envolvendo questões técnicas do ambiente de trabalho, o juiz, que não é um técnico, ele nomeia alguém para ir fazer essa verificação na empresa. As partes envolvidas, tanto por parte do reclamante como por parte da empresa, também podem fazer indicação de um assistente técnico, de alguém para ir acompanhar esse trabalho do perito. E é muito importante, tá? Tanto que a empresa encaminha um assistente técnico, que é um técnico, vai lá verificar se o perito, né, acompanhar o trabalho do perito, como por parte do reclamante também está indicando alguém que é um técnico para ir acompanhar o trabalho do perito. Então, sabe o que eu acho interessante nessa atuação como assistente técnico? Que às vezes não é nem ir lá para tentar identificar alguma coisa que possa ser argumentado pós-perícia, para argumentar o resultado, esse tipo de coisa. Mas é para a formulação dos quesitos, né? Formulação de quesitos. Eu entendo, me corrija se eu tiver equivocado aí, que não dá nem para comparar a experiência, né? Mas assim, dependendo dos quesitos que você formula para o perito responder, você pode estar endereçando o resultado da Pode, perícia. mas é muito importante mesmo. Por exemplo, já aconteceu de eu estar desenvolvendo o meu laudo num sentido, né? E quando eu vou responder os quesitos elaborados por um assistente técnico, falar, nossa, tem essa questão que eu não havia pensado. Então, se a empresa tem alguém ali dando assistência para ela, é importante o processo. Eu estou falando isso porque é um nicho também de mercado. Isso é verdade. Tá? De atuar como assistente técnico em perícias trabalhistas. Então, o assistente técnico, ele auxilia o cliente dele numa verdade. Né? Então, se bem escolhido, né? Se bem escolhido. Tem muito picareta aí também, que tá tem vendendo de sua tudo, companhia. Ele é todas as acompanhante áreas. de perícia. Tem de Ele tudo. não faz nada, só fica lá do teu lado. Tem de tudo. Aí o perito faz a diligência pericial, aí depois ele faz um laudo, né? Faz um laudo, e isso é tudo... Existem prazos definidos pela justiça. Então, quando o perito ele recebe uma nomeação, ele já tem a data em quando ele vai fazer essa diligência pericial, prazo para manifestação da parte, depois que ele apresentou o laudo, e depois ele tem que responder um prazo para responder o que foi manifestado. Isso dá um trabalho, né? É trabalhoso, né? É importante que se diga que ser perito é bom, né? É uma profissão legal, mas é uma profissão de muito trabalho. Tem o bônus e o ônus. Tem o bônus e o ônus. Então, é um direito da parte prejudicada ela se manifestar sobre o seu laudo, né? E a manifestação, às vezes, ela é tranquila, né? Olha, tudo bem, discordo disso, e paciência. Mas tem manifestação que não é tão tranquila, né? Verdade. Porque a parte que foi prejudicada, às vezes, ela não quer perder aquele processo de jeito nenhum. Então, às vezes, o advogado ali, ele passa um pouco do ponto. Apela, ele faz uma manifestação escrita e protocola nos autos, dizendo por que ele está se manifestando, dizendo qual que é a discordância dele com relação ao laudo que você apresentou. E apresentando quesitos para você esclarecer. Né? Então, você tem esse trabalho depois de responder essas questões que foram levantadas tecnicamente.
E aí entra a importância do assistente técnico, de você fazer perguntas que realmente elucide aquela situação, né? E aí você tem esse trabalho de responder e de apresentar para a justiça essas respostas. E nessa contestação, você já pegou algum, só falando, passou pela minha cabeça, você já pegou alguma contestação que assim, era totalmente esdrúxulo o que estava escrito, e Tem aí de você falava tudo. assim, ó, com perdão da expressão, dá vontade, em vez de responder, mandar esse cara a merda. Tem de tudo. E assim como tem manifestações que já aconteceu, é muito raro, porque quando você faz um laudo, quando você apresenta o laudo, você fundamenta esse documento. Mas já aconteceu da manifestação, ela ter sido assim tão bem elaborada, que fala assim, puxa vida, não tinha pensado nisso. Né? E você fala, olha, vou mudar minha opinião. Né? Então, mudei minha opinião. Pronto, já aconteceu. Isso é tranquilo, né? É raro acontecer, mas pode acontecer. E é por isso que existe essa possibilidade da manifestação, né? De você, da parte prejudicada, tecnicamente questionar o trabalho do perito e falar assim, olha, muda de ideia, por isso, por isso, por isso. Né? E o perito ele vai falar, não vou mudar de ideia, por isso, por isso, por isso. Ou, numa situação mais rara, falar, poxa, você tem razão, né? Eu vou mudar de ideia. Né? Então, o trabalho ele envolve essas etapas, ele despende uma energia, né? Porque você, imaginar aí, você tem umas 2h30, 3 horas para você fazer uma diligência pericial, ir até o local, ouvir as partes e fazer as medições e, enfim, voltar para sua casa, aí umas 2h30, 3 horas. E depois você tem mais umas 2 horas para apresentar, para elaborar o laudo. Então, daí umas 5 horas. E depois mais uma meia hora, 1 hora, para você responder a parte prejudicada. Então, se você somar, por perícia, você vai levar aí umas 6 horas, 7 horas, mais ou menos. É um dia de trabalho, né? É um dia de trabalho. E o juiz te chama lá na hora que você chega com o documento para ele? Não, fala, você tá apresenta, nos você apresenta autos. isso eletronicamente, né? No processo, digitalmente. Então, o contato hoje do perito com o juiz, ele é muito mínimo, né? Tudo de forma eletrônica. Em Não tem algum tempo, momento chega a precisar ir numa audiência lá? Nunca Nunca aconteceu. Não, tudo é feito de forma nos autos, né? Então, o juiz ele pode te questionar. Olha, estou com dúvidas nisso, nisso e nisso. Aí você responde nos autos. Mas participar de uma audiência, fazer uma cariação, né? Ou explicar uma situação técnica na audiência, não. Você teve uma época aqui no começo que você falou para nós que você foi 18 anos funcionário de uma empresa. Nessa época, você teve bastante experiência com perícias nessa empresa ou não? Tinha, porque eu, como engenheiro de segurança responsável, eu acompanhava as perícias, né, como um assistente técnico da empresa. Então, eu tinha lá essa vivência, né, mas até então eu tinha uma situação que eu não me imaginava do outro lado. Entendi. É isso aí que eu queria chegar. Se alguma coisa te inspirou daquilo ali, né? Não. A gente vê que o perito, ele além do vasto conhecimento que ele tem, ele veio para um campo que nem você falou, ele é como se fosse um consultor, mas assim, o cara ele é muito generalista, ele pega mesmo todas as áreas, ele trabalha em áreas diferentes, e isso aumenta muito a bagagem, né, do perito. Assim, se vale como uma sugestão, né, para quem gostaria de estar entrando, né, nessa área de perícia. Presta atenção, hein? Presta atenção. Isso aí vale ouro, hein? Vai lá. Primeiro é você se habilitar, né, tecnicamente para isso, fazendo um curso de engenharia de segurança. Eu sou uma pessoa que eu sempre levo interessados nas minhas perícias, né? Então, se tiver alguém interessado, eu gostaria de saber como que é uma diligência pericial. Vamos comigo. Pronto. Chega na empresa, olha, esse aqui é meu assistente. Pronto. E a pessoa vai adquirindo essa bagagem e
e depois tentar trilhar esses caminhos aí de receber uma nomeação. Na formação da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, em algum momento na grade curricular tem perícia? Essa é uma pergunta interessante, porque no curso nosso do SENAC, no primeira turma, nós tínhamos uma disciplina que se chamava eletiva. Eletiva era assim, uma disciplina com uma determinada carga horária e que ali, em contato com a turma, ela ia se manifestar sobre qual tema ela gostaria de ser, que fosse abordado. Normalmente, essa disciplina era no final do curso. Falou assim, olha, o que vocês gostariam que a gente abordasse aqui que ainda não foi abordado no curso? E aí as opiniões eram sempre as mesmas. Perícia. Perícia. Aí nós transformamos essa disciplina que era eletiva numa disciplina perícia. Pronto. Ela passou a ser parte do currículo. Que legal. Né? E ali o aluno, ele tem um conhecimento, né, do dia a dia, enfim, ele passa a ter esse contato sobre laudos periciais, esse contato mínimo, né? E a gente colocava à disposição do aluno interessado em acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento com o perito, né? Eu recomendo, primeiro, o SENAC Jundiaí, ele tinha o curso, não tem mais o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas está para abrir no Anchieta, nas faculdades Anchietas, o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Olha lá, fica a dica então aí, hein? Fica da região de Jundiaí aí, ó. Faculdades Anchieta. Porque como curso de graça, hein, Anchieta? Como pagando, hein, Anchieta? Como fechou o curso do SENAC, tem uma demanda, isso já tem um tempo, existe uma demanda no mercado, assim, de muitos interessados no curso. Então, a dica se você está interessado, fica ligado, porque a ideia é abrir esse curso ainda agora em agosto. Olá, né? Hein? Agosto de 2025. E então aí fica ligado que o número de vagas normalmente é muito limitado. E eu vou te fazer um comentário. Curso do Anchieta, além da faculdade ser muito boa, né, o Anchieta é uma referência na região de Jundiaí, né? O coordenador do curso de pós-graduação em segurança do trabalho do Anchieta é top. É top. É top, eu conheço, hein? E nós já fizemos uma experiência, algo no Anchieta, que foi, falando do Anchieta, porque foi a instituição que falou, nossa, por que a gente não monta aqui, né, uma estrutura assim, voltado para essa área de segurança? Eu falei, nossa, bacana, né? Olá, E nós fizemos um curso voltado não só para engenheiro de segurança, mas voltado para profissionais que lidam com a questão de perícias, aberto, falando só sobre perícias no Anchieta. Então, nós fizemos um curso voltado para advogado, voltado para o diretor de recursos humanos, para profissional do departamento pessoal, do RH, para o técnico de segurança, que era aberto assim, para quem lida no dia a dia com essa questão de perícia, e que o curso dava um embasamento melhor de como se comportar, né, na perícia. E foi muito bacana e que nós queremos repetir, né, esse tipo de treinamento. Então, fica ligado. Show de bola. Belo Show de bola. José Carlos, e a gente tá caminhando já pro nosso finalmente. E eu queria fazer uma pergunta para você, que você falou uma coisa interessante, que é o quê? Criar esse curso do Anchieta, ele vai ser voltado para engenheiro de segurança que você quer se pós-graduar, engenheiros que querem se pós-graduar em engenharia de segurança. E nós temos aquela demanda que nós já falamos no passado, que é uma oportunidade de trabalho para quem faz o acompanhamento técnico pericial. Sim. Esse cara, qual que é o nível de aperfeiçoamento que ele tem que ter sendo profissional da área de segurança? O que você recomenda? É melhor ele partir mais para a área da higiene? Ou não, se ele for um técnico de segurança já mais afiado, ele pode se arriscar nisso aí também? Qual que é a tua recomendação? A recomendação é que ele tenha pelo menos o curso de técnico de segurança do trabalho, né? Porque hoje nós temos assistentes técnicos que são técnicos de segurança do trabalho, tá? A maioria dos assistentes técnicos são engenheiros, mas acontece de ter o técnico de segurança do trabalho.
se ele tiver essa formação de como se proceder numa perícia, né? E hoje, a gente está falando do Anchieta, mas existem outras formas, né? Mesmo através de cursos online, de outras formas, de você obter esse tipo de conhecimento. Né? O Anchieta ele vai ser interessante porque é presencial, né? E ali a questão do presencial é que você tem essa troca de experiência que é muito rica. Mas, enfim, se a pessoa está interessada, ela procurar se aperfeiçoar nesse tipo de conhecimento pericial, tá? Uhum. Buscar um curso de perícia. Buscar um curso de perícia. Uhum. Legal. Uma boa dica aí. Show de bola. Show de bola. Pra gente encerrar, não poderia deixar de pedir o seu comentário. Aí você colocou até na sua descrição aí que você é um dos... Não lembro se é coordenador, se é presidente da PAIN, né? E eu sei que a PAIN é uma entidade bastante séria, muito preocupada com o desenvolvimento das crianças. Para quem está nos ouvindo, e assim, eu te parabenizo, porque é um trabalho que eu sei que é totalmente voluntário, seu, né? E a gente precisa de pessoas boas fazendo bem na humanidade, porque ser humano às vezes é meio complicado, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa, se de repente tiver como as pessoas ajudarem, como que funciona um pouquinho aí pra gente encerrar. Infelizmente, o poder público ele não consegue abraçar todas essas demandas sociais, né? Não tem como. E fica para a gente fala para o terceiro setor, que são as entidades assistenciais, de darem de cobrirem esse vazio que existe na sociedade. Especificamente com relação à PAIN, a PAIN é a instituição que abriga jovens da faixa de 7 a 17 anos em estado de vulnerabilidade toda. Vulnerabilidade social, vulnerabilidade emocional, familiar, econômica. E esse jovem, para não ficar na rua, a gente leva ele para a instituição, para ele... Enfim, ali na instituição ele tem treinamentos diversos, aulas diversas de reforço escolar, de informática, e ele dá o almoço para ele. Então, isso é um local físico. Tem um local físico. Aonde é isso? Fica no Anhangabaú. Então, a gente acolhe essas crianças e dá esse suporte para a criança não ficar na rua. Anhangabaú, Jundiaí? Jundiaí. Ou Não, tá. no Anhangabaú, bairro do Anhangabaú, em Jundiaí. Certo. E a gente realiza esse trabalho, e é um trabalho voluntário de todos os membros da diretoria. E a gente, para sobrevivência, para manter, porque a gente tem esse compromisso com o almoço da criança, com o café da tarde, o café da manhã, a gente dá um suporte para a família de cestas básicas, a gente precisa de ter a colaboração da comunidade. Então, é através de doações mesmo. E quem quiser doar... Entra no site da PAIN, www.pain.org.br. É PAIN com M? PAIN com M. PAIM. IM. .org.br. Tá? Então, assim, é um trabalho social que como... Acho que é muito pouco do que eu faço lá, né? Se eu falar que é uma retribuição a tudo que eu recebo, é muito pouco o que eu retribuo. Mas é uma oportunidade de você, profissional, ter esse crescimento de uma pessoa mais completa, né? Um profissional que se preocupa com a sociedade, um profissional que tenta ajudar o próximo. Então ser humano, né? Um ser humano. Pedir Que top. Agradecer o Naubert, que tá ajudando a gente aqui, é o grande produtor, né? Sim. Se ele puder colocar o site da PAIN, pain.org.br, aí a gente coloca também na descrição se alguém quiser ajudar. E para quem tiver interessado, então, na pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, fica ligado. Tava dando uma olhada aqui, anchieta.br é o site. E aí entra em contato lá, pede informação. A gente avisa porque
As vagas são... limitadas. Tem uma questão física, né? Não dá para a gente atender todo mundo. Exato. Então, o Anchieta ele já tem lá um curso de graduação de engenharia. Então, é natural que esses estudantes que estão no final do curso procurem essa especialização. Então, se você não é do Anchieta, fica ligado, porque, né, para obter a vaga, né, para esse tipo de curso. E sem contar, de novo, né? O Anchieta é uma baita referência na região. É uma instituição de 100 anos. Né? Tem aí quase 100 anos. E o curso que você era coordenador no Senac, acredito eu que venha com a mesma qualidade para o Anchieta. Essa é a preocupação. Né, a gente sabe que assim, vale a pena para quem quer ingressar na área de engenharia e segurança do trabalho realmente fazer o curso. Professor José Carlos, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Prazer bastante grande, né, de ter te recebido, aprendido aqui questões importantes, né, muita informação sobre esse mundo da perícia, né? Muito obrigado mais uma vez, então, né? Agradecer ao Naubert aí pelo apoio aí, pela produção. Ajuda Leandro, nós, hein? valeu, mais uma Valeu. realização aqui, show de bola. Foi muito valeu bom. muito a pena, né? Eu também quero agradecer ao Naubert. Olha, nota 10. O cara é top, né? É top, né? O baterista é o Naubert. O baterista Naubert, agradecer o Leandro, o Carlos. E assim, eu não conhecia esse tipo de iniciativa de vocês e pelo feeling do que vocês estão apresentando, eu tenho certeza que vocês serão muito bem sucedidos. Que os anjos digam amém. E assim, é uma iniciativa assim, é muito positiva, né, de levar para o público, né, de vocês esse tipo de conhecimentos variados, né? É um trabalho voluntário de vocês, existe essa preocupação de vocês com relação a levar esse tipo de conhecimento. Então, olha, a Ergo Viva, né, está de parabéns. Tá? Muito obrigado. Que vocês sejam realmente, assim, referência nesse trabalho de vocês. Obrigado, cara. Foi muito bom também. Eu também queria agradecer, assim, em nome do ErgoCast aqui hoje, da gente estar junto e a tua experiência. Eu tenho certeza que quem assistiu, quem tá com nós até aqui no final, já pegou muito insight bom, muita coisa positiva e, assim, o caminho é só... Se todo dia a gente pegar uma pedrinha, daqui a pouco a gente tem uma estrada ótima montada, né? É isso, então, vai montando a sua trilha de desenvolvimento profissional. Exatamente. Não é tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e fica com Deus. Tchau.